Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Rosiane e hoje nós teremos aula de matemática. E na aula de matemática de hoje nós vamos aprender sobre gráficos e tabelas. Nós vamos aprender o que são gráficos, o que são tabelas, quais os tipos de gráficos que nós temos, quais os tipos de tabelas e vamos também aprender a interpretá-los, certo? De olho na telinha. Primeiro, nós vamos começar entendendo o que são gráficos e o que são tabelas. Gráficos e tabelas, de uma forma geral, são formas de organizar as informações, certo? Mas primeiro nós vamos entender as características do gráfico. Olha só, os gráficos ajudam a identificar padrões, a verificar resultados e compará-los de forma ágil, e demonstra de forma mais fácil resultados de pesquisas envolvendo números, né? Espera aí que vocês vão entender tudo direitinho o que significa tudo isso aí, certo? Olha só, ele pode representar a preferência de lanche da turma, por exemplo, né? De livros que os alunos mais gostam, do consumo mensal de água, da energia elétrica e etc. Aí a gente tem um gráfico intitulado Lanche Preferido da Turma. Olha só o que está escrito aí no enunciado aí em cima. A professora do segundo ano B fez uma pesquisa para saber qual o lanche preferido da turma. Veja o gráfico abaixo. E aqui nesse gráfico ele tem um demonstrativo, né, de uma votação que foi feita na turma para saber qual dos lanches servidos na escola é o favorito da maioria, né? E como representação desses lanches nós temos aí, ó, a pizza, o cachorro-quente, o pastel e o hambúrguer, né? Vamos começar aqui pela pizza. Vamos verificar quantos votos ela recebeu. Cada quadradinho desse vai representar um voto. Então, a pizza recebeu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 votos, muito bem. E o cachorro-quente? Vamos ver quantos votos ele recebeu, olha só. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E agora o pastel, quantos votos ele recebeu? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5 votos. E agora vamos aí para esse hambúrguer, esse sanduíche aí. Vamos ver quantos votos ele recebeu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. Mas será que eu preciso contar quantos quadrados eu tenho para poder saber o total de votos de cada lanche? Será que eu preciso fazer isso? Não. Olha só, eu preciso entender que cada coluna dessa, ela vai justamente até o ponto total de votos total desse lanche. Olha só, a pizza recebeu aí, ó, 8 votos, é só observar isso. Agora vamos verificar o cachorro-quente. Olha só onde essa coluna vai dar. Lá no 6, né? Indicando que ele recebeu 6 votos. E o pastel? Está dando até o número 5, né? Indicando aí que ele recebeu 5 votos. E esse hambúrguer está dando lá no 10, indicando aí que ele recebeu 10 votos. Então basta eu observar isso, não precisa contar quadradinho por quadradinho, certo? Mas será que... E não é somente esse tipo de gráfico que existe, não. Além desse, que vai ter a presença aí, ó, dessas colunas, e é por isso que ele se chama gráfico de coluna, vai existir também esse gráfico com essas barras voltadas para a horizontal, indicando aí a quantidade de frutas preferidas, né? E aí ele vai receber o nome de gráfico de barra, certo? Além desses dois, vamos ter também
esse aqui que nos lembra o quê? Quando você olha para essa imagem, você lembra de quê? Parece com o quê? Isso mesmo, uma pizza. Por isso esse gráfico se chama gráfico de pizza, né? Que nos traz informações aí sobre os filmes preferidos dos alunos do terceiro ano, de acordo com a legenda aqui ao lado. A parte azul, ele vai indicar a preferência por filme de comédias, né? Indicando aí 25,7%. Essa parte rosa vai indicar aí os filmes de romance, né? Indicando aí 14,3% de preferência. A parte amarela, segundo a legenda, vai indicar aí que os filmes de ação receberam 34,3% de preferência. E os de terror, 20%, e os de drama, 5,7%, certo? Agora nós vamos entender quais são os elementos de um gráfico. Todo gráfico tem que ter o título, né? Além do título, a maioria dos gráficos vão apresentar aí a legenda, certo? E também tem que ter a fonte. A fonte indica de onde foi retirada essa pesquisa, certo? Agora vamos entender o que é uma tabela. Olha só. A tabela ela permite fácil entendimento quanto aos resultados de uma pesquisa por meio de linhas e colunas que separam os dados, né? Sua função é organizar os dados e informações coletadas de uma pesquisa, certo? Os mesmos dados de um gráfico, eles podem ser utilizados para formar uma tabela. Olha só, vamos pegar esse gráfico que a gente acabou de trabalhar, né, que a gente acabou de verificar, e a partir dele nós vamos formar aí essa tabela que está ao lado, certo? Olha só, começando aí pela pizza, quantos votos ela recebeu? 8 votos, né? Então, coloca-se ali na tabela o resultado, né? A quantidade de votos que ela recebeu. Agora, o cachorro-quente, né? Verificando o gráfico, nós podemos perceber que o cachorro-quente recebeu 6 votos, né? E aí tem o pastel, né? Quantos votos o pastel recebeu? 5 votos. Então, a gente coloca ali essa quantidade na tabela. E esse sanduíche, quantos votos ele recebeu? 10 votos. Então, a gente coloca ali na tabela, certo? Então, a partir desse gráfico, foi possível, sim, formar essa tabela, né? Preencher com os mesmos dados essa tabela, certinho? E quais são os tipos de tabelas que existem? Nós temos aí 2 tipos de tabelas, né? Temos essa aqui, intitulada Valores das camisas por tamanho, onde nós podemos perceber que ela dispõe aí de uma coluna onde consta o tamanho da blusa, o tamanho da camisa, e na outra coluna vai indicar o valor de cada tamanho, né, dessa camisa, certo? Essa tabela, por ter basicamente 2 colunas, ela se chama tabela simples, né? Esse é um dos tipos de tabela que existem. E aqui nós vamos ter aqui outro tipo de tabela. Nós temos essa aqui intitulado Alunos inscritos para o Campeonato Escolar de Basquete, né? Nessa tabela, vocês podem perceber que nós temos 1, 2, 3 colunas, certo? Onde a primeira vai constar aí a idade dos alunos inscritos, na segunda coluna a quantidade de meninas e na terceira coluna a quantidade de meninos, certo? Essa tabela, por ter mais de 2 colunas, ela se chama tabela de dupla entrada, certo? E aqui nós vamos entender quais são os elementos de uma tabela. Na tabela vai ter também o título, né? Assim como no gráfico. Nessa segunda linha aí nós vamos ter o título das colunas da tabela, né? Que vai indicar aí do que essa tabela aquela coluna vai tratar, certo? Na primeira coluna nós temos aí o nome do funcionário e na segunda nós temos o salário, certo? E nós temos também a fonte, né? De onde foi tirada essa tabela, certinho? Deu para entender tudo direitinho? Então, olha só.
Aqui nós temos uma imagem, observem bem essa imagem, né? Nós vamos produzir um gráfico e uma tabela a partir dessa imagem. Será que isso é possível? O que vocês acham? É possível sim. Olha só, primeiro vamos começar respondendo essas perguntinhas que tem aqui. Onde estão os animais? Observando essa paisagem, será que se trata do campo ou da cidade? O que vocês acham? Nós temos bastante animais, nós temos bastante presença aí de vegetais, temos flores, temos borboletas, né? São características aí bem específicas do campo, certo? Muito bem. E quantos animais existem na imagem acima ao todo? Vamos contar? Vamos começar das borboletas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22. Então, nós temos ao todo 22 animais, certo? E quantas borboletas? Olha só, vamos contar agora somente as borboletas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, né? Já está aqui a quantidade de borboletas. Quantos cavalos? Ao observar aqui, nós temos, ó, 1, 2 cavalos. Então, a gente coloca aqui a quantidade de 2. Quantas corujas? Olha aqui, nós só temos apenas uma coruja, né? E quantos tucanos? Nós temos 1, 2, 3, 4 tucanos, certo? E aí, quantos passarinhos nós temos? Vamos contar a quantidade de passarinhos. 1, 2, 3, 4 e 5, né? 5 passarinhos. Quantas ovelhas? Uma ovelha, certo? E quantos gatos? Um gato. Então, aqui a gente tem um resultado de toda essa pesquisa, né? Agora, vamos sistematizar esses resultados, né? Formando aqui um gráfico e depois uma tabela, certo? Esse gráfico está faltando alguma coisa aqui nele no início. O que será que está faltando? Está faltando o título, né? Qual seria o título desse gráfico? Como nessa imagem nós temos o quê? Variedades de animais, então o título desse gráfico vai ser animais, certo? Então, olha só, aqui nós já temos as retas, né, que vão dar o suporte aí para o nosso gráfico. E ele tem os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E aqui nós já temos alguns animais que aparecem aqui em cima. Nós temos a borboleta, o cavalo, o gato, a coruja, o passarinho, a ovelha e o tucano. Agora, olha só, esse é um gráfico de coluna, né? Quantas borboletas tem nessa imagem? Verificando aqui nos nossos dados, nós temos 7 borboletas. Então, a gente vai levar essa coluna até o número 7, certo? Vamos lá, com a ajuda de uma régua, a gente traz até o número 7 e faz aqui a primeira barra do nosso gráfico. Certinho? Olha só. E o cavalo? Quantos cavalos nós temos? Olha aqui, ó. Nos nossos dados, nós temos 2 cavalos, certo? Então, a gente pega a régua e traz aqui, ó, até o número 2. E aí, a gente faz a segunda coluna, indicando a quantidade de cavalos nessa imagem, certo? Gato, quantos gatos nós temos? Um gato. De acordo com os nossos dados, nós temos aqui um gato. Então, nós vamos aqui, ó, até o número 1, trazer essa nossa coluna, certo? E coruja, quantas corujas nós temos? Cadê aqui a quantidade de corujas? Uma coruja. Então, nós vamos vir aqui e trazer a quantidade de coruja, uma, e vamos formar aqui a nossa coluna, certo? E passarinhos, olha só. Passarinhos, 5 unidades. Então, com a ajuda da régua, nós vamos trazer aqui essa coluna até
o número 5, certo? Vocês estão acompanhando tudo direitinho aí de casa? Olha só, e ovelha? Quantas ovelhas nós temos aqui? Uma ovelha, né? Então, com a ajuda da régua, vamos trazer essa nossa coluna até o número 1, certinho? E tucano, quantos tucanos nós temos? 4 tucanos. Vamos trazer essa nossa coluna até o número 4 aqui, certinho? E assim a gente termina de formar o nosso gráfico como resultado aí dessa pesquisa que a gente fez, certo? Na próxima aula, a gente vai terminar de preencher essa tabela, combinado? A nossa aula vai ficando por aqui e para essas e outras aulas, acesse a plataforma Eduque. Tchau, crianças!